Quando ele soube que ela estava com câncer, ele a abandonou. Parecia um amor perfeito, mas não era. Mas um dia, quando ele a viu e como ela estava, não pôde acreditar. Eles eram um casal visivelmente perfeitos, já estavam juntos há alguns anos e faziam planos para casar. Juliana e Pablo esbanjavam alegria por onde passavam, eram um casal que aparentava um amor inabalável. Eles se conheceram quando ainda eram muito jovens e o amor foi surgindo naturalmente. Além do amor, eles compartilhavam um grande respeito um pelo outro e parecia que tudo sempre seria assim. Pablo trabalhava numa empresa e ele não tinha olhos para outra mulher, apenas Juliana. Confiança entre eles era uma coisa mútua. Eles gostavam muito de passear e sempre que podiam, visitavam lugares lindos. Juliana começou a passar mal de vez em quando, mas não era nada que deveria se preocupar, logo ela se recuperava e a vida continuava. Mas o mal-estar foi aumentando aos poucos e ela sentia fortes dores e alguns incômodos. Ela falou com seus pais o que sentia e eles a recomendaram a fazer exames. Neste exato momento ela não quis envolver Pablo nisso e não falou nada que estava fazendo. Um dia ele quis dar uma volta e ela disse que não podia pois não se sentia bem. Ele não insistiu pois sabe que mulher às vezes não se sente bem naqueles dias e vai que era isso, pensou ele. O médico pediu alguns exames, pois ficou um pouco preocupado com os sintomas que Juliana sentia. Ela então marcou os exames e foi fazer sem falar para o namorado que era praticamente um noivo mas sem alianças. Quando ela retornou, o médico não deu uma boa notícia. Quando ele começou a falar, Juliana não pôde conter as lágrimas. O médico disse que ela estava com câncer no seio direito. Ela chorou um pouco e ouviu que o médico tinha o que dizer. Ele falou que não iria começar com cirurgia, pois acha que quimioterapia pode resolver o problema. O único alerta é se o câncer se espalhar. As medidas mais fortes precisam ser tomadas. Mal sabia que seu sofrimento só estava começando. Juliana não sabia como dizer tudo isso para Pablo, ela tinha medo de perder o noivo e a princípio decidiu não falar nada. Eles continuaram saindo como de costume e ela tentando esconder tudo, mas aí não tinha ideia do que fazer quando o cabelo começasse a cair. Por favor, assista ao vídeo até o final, é bem curtinho e você vai ter uma surpresa no fim. E antes de sair, coloca nos comentários uma nota de 0 a 10 sobre o vídeo, me ajuda numa pesquisa para melhorar o canal. Um dia eles estavam passeando e Juliana começou a passar mal ao ponto de desmaiar. Pablo ficou meio perdido, pois nunca tinha visto ela nessas condições e ficou muito preocupado. Ele chamou uma ambulância e logo tratou de levar a noiva a um hospital. Quando ela recuperou os sentidos, Juliana sentiu coragem e falou para ele a doença que tinha. Ela disse: Pablo, preciso te contar uma coisa, eu fui diagnosticada com câncer, eu já fiz vários tratamentos e minhas sessões de quimioterapia vão começar semana que vem, e logo vou perder os cabelos, e preciso muito de você nesses momentos. Pablo olhou para ela meio assustado e sem dizer uma palavra, ele depois disse: E nosso futuro e planos? Como será? O que vai acontecer? Eram muitas perguntas para Juliana tentar processar e dizer alguma coisa. Ele não estava nada satisfeito com o que ouviu e demonstrava isso. Na maior parte do tempo ele continuou calado sem nem demonstrar empatia. Em alguns momentos ele se comportava como um desconhecido. Ela foi liberada e pôde ir para casa. Pablo a levou e continuava calado. Ela sentia que ele ficou em choque por muito tempo e que em breve recuperaria a consciência e iria ajudar um pouco. Foi isso que ela pensou que seria, mas estava enganada. Eles se despediram e Pablo foi embora. No dia seguinte ela não havia recebido nenhuma mensagem de Pablo, vai que ele estava cansado. O dia foi passando e nada dele aparecer. Ela mandou mensagens para ele mas não obteve respostas. Quando viu que ele não respondia e nem visualizava as mensagens, ela decidiu ligar para ele. Depois de muitas tentativas, Juliana desistiu, ele não atendeu. A mensagem que ouvia quando ligava era: o número chamado não existe. Isso soava muito estranho para ela. Neste momento ela entrou em contato com a mãe dele e perguntou o paradeiro de Pablo. A mãe disse: desculpe Juliana, mas meu filho foi embora, mudou de cidade. Ela não pôde acreditar no que ouviu, literalmente Juliana havia sido abandonada. Ela desligou o telefone e começou a chorar. O homem que tanto amava a abandonou na hora da dor. Ela ficou muito abalada, mas não podia esquecer que ainda estava de tratamento. Ela ia para o hospital fazer o tratamento e tinha sorte que era indolor. Num determinado momento os cabelos começaram a cair, ela chorou bastante mas sabia que isso fazia parte.
Quando colocou o lenço na cabeça, achou muito estranho e sofreu na pele o que é ser uma pessoa com câncer diante da sociedade injusta. Era comum os olhares de coitadinha na rua. Juliana dizia que as pessoas olhavam para ela como se ela já estivesse condenada. Isso machuca muito, diz ela. Algumas pessoas sorrir, outras tentam disfarçar que estão olhando muito, mas não conseguem. É uma situação bem constrangedora. Ela tentou manter sua rotina de vida e até praticava esportes. Dias já tinha se passado e nada de notícias de Pablo. Para ela isso era uma ferida que doía mais do que saber que estava doente. Juliana seguiu com os tratamentos e a quimioterapia estava quase acabando. Um dia ela já havia terminado com as sessões e foi levar os resultados do último exame. Quando o médico começou a falar, Juliana desabou a chorar. O médico disse: "Parabéns, Juliana, você foi curada e já não tem mais nada." Ela ficou muito emocionada e logo voltou para casa para dar a notícia para os pais. Ela acreditava que foi um milagre. Aos poucos o cabelo voltou a crescer e, junto à sua autoestima, ela já estava andando pela rua sem o lenço e os olhares maldosos haviam terminado. A sensação de estar livre da doença é algo indescritível, ela diz. Mas havia uma ferida que nunca foi curada, a de ter sido abandonada pelo noivo. Isso a machuca muito, mesmo que já havia passado mais de um ano depois que ele desapareceu sem dizer nada. Numa tarde de domingo ela estava em casa fazendo faxina como era de costume. Foi aí que alguém bateu na porta. Quando ela abriu, levou o maior susto de sua vida e as lágrimas começaram a descer. Era Pablo, que levou um susto maior ao ver que ela estava super bem, e até mais bonita. Ele disse que se arrepende muito pelo que fez, achava que ela iria morrer e tudo que planejaram iria desaparecer. Ele sabe que não foi a coisa certa a fazer. Depois falou que não havia ficado todo esse tempo com ninguém e que pensava muito nela. Juliana então decide dar uma volta com ele para conversar. Ele se demonstrava muito arrependido, e sempre que podia pedia desculpas pelo que fez. Ela aos poucos foi ficando muito fria e não demonstrou sentimentos por ele. Pablo então ouviu a maior lição que um homem poderia ouvir de uma mulher. Ela disse: "Nossa relação era invejada, havia muito amor e respeito. Mas quando as coisas apertaram e eu precisei de você ao meu lado, eu não tive ninguém. Você nem sequer me deu uma chance. Me diz que garantias eu tenho? Se eu te receber de volta e um dia casar com você e este câncer voltar, você vai me abandonar novamente?" Pablo, de cabeça baixa, só aceitava o que ouvia sem dizer uma palavra. Ele sabia que estava em desvantagem e que as chances de voltar para casa de mãos vazias eram bem altas. Foi aí que ela falou: "Desculpe, Pablo, mas não posso aceitar mais nada de você, pois fui abandonada no leito de morte, mas Deus me deu outra vida e, por favor, não me procure mais." Ele não acreditou no que ouviu e saiu arrasado até sua casa. Juliana sentiu um grande alívio no peito como nunca tinha sentido antes. Parece que a ferida foi sarada. Ela já tinha paz para retomar sua vida e até achou interessante procurar uma nova paixão. Pablo, depois do fora, decidiu retornar à cidade onde morava. Quando chegou, ele foi logo procurar sua namorada na cidade. Ele havia mentido para Juliana, pois estava num relacionamento com outra jovem na cidade. Algum tempo depois, Juliana ficou sabendo que ele mentiu para ela e isso foi mais um grande motivo de alívio. Ela diz que não acreditava nesse negócio de príncipe encantado e o que faz um homem ser homem são suas dores e tribulações. Quando tudo está bem é muito fácil mascarar os sentimentos, mas na hora do sofrimento, tudo de ruim num caráter pode aparecer. O câncer nunca mais voltou e ela começou a sair com um cara que era mais maduro e parecia muito responsável. E a primeira coisa que ela fez antes de começar uma nova relação foi falar que já teve câncer, que já foi curada. Ela então perguntou: "Se o câncer voltar, você vai ficar comigo ou me abandonar?" O homem deu uma risada e disse praticamente a mesma coisa: "Eu também tive câncer e estou curado, e se acontecer de seu câncer voltar, eu nunca vou te abandonar, quero estar sempre do seu lado, na alegria ou na dor." Que linda história! Obrigada por assistir. Por favor, se inscreva no canal, nos ajude a crescer, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para alguém que precisa desta mensagem. Também assista a estes outros vídeos que estão aparecendo para você na tela.